eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do meu desafio 365 dias e hoje eu vou responder uma pergunta da Lúcia Martins. A Lúcia Martins, ela chegou no meu canal há pouquíssimo tempo e ela já chegou comentando bastante e questionando, e aí ela me perguntou: Priscila, como criar o hábito da leitura? Então ela me explicou que ela já está nesse caminho de desenvolvimento pessoal, ela já está estudando bastante, inclusive ela segue algumas pessoas que eu sigo aqui no YouTube também, e ela quer criar o hábito da leitura. Então, Lúcia, realmente o hábito da leitura é muito importante. Muitas das respostas que a gente procura, a gente vai encontrar em livros, né? Mais do que em vídeos, né? Alguém falando, mas é em livros. Porque tem muitos livros aí com várias das respostas e várias dicas importantes para que a gente consiga se desenvolver. Eu já fiz um vídeo específico falando sobre criar hábitos. Então, se você não viu, quando a gente quer criar um hábito, é importante que ele seja repetido por pelo menos 21 vezes, né? Ou 21 dias. E que você comece esse hábito com um tempo, né? Igual, por exemplo, na leitura, com um tempo pequeno, e depois você vai aumentando gradativamente. Cada vez que você muda, você permanece por esse tanto também por 21 dias. Então aí eu vou falar o que eu fiz para conseguir, né, ter o meu hábito da leitura, e aí eu espero que te ajude. Uma primeira coisa que eu fiz foi me comprometer, né? E aí, com respeito ao comprometimento, a melhor maneira de a gente se comprometer é publicamente, né? Não precisa ser através de um vídeo, mas pode ser para um amigo, para um grupo de amigos, para um parente, porque essa pessoa naturalmente vai te cobrar. E aí, você tá conseguindo, você tá fazendo? Se a gente se comprometer só com a gente mesmo, é provável que no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, a gente acaba desistindo, já que a gente não prometeu para mais ninguém. E aí, quando a gente faz esse comprometimento, igual no meu caso desses vídeos, a gente se compromete e a gente vê que acontece várias coisas ao nosso favor para a gente continuar com foco naquilo. Claro que também vem as dificuldades, mas isso a gente consegue superar se a gente está realmente comprometido. Outra coisa que eu fiz foi escolher algo que eu realmente gostasse para ler. Porque se a gente prestar atenção, entrar em algum site, né? Livros que você tem que ler antes de morrer. Livros que você tem que ler para ser uma pessoa totalmente desenvolvida, uma pessoa culta. Às vezes tem um monte de livros que talvez não seja tão legal para você, né? Livros de finanças, livros, sei lá, livros matemáticos. E aí fica mais difícil de você conseguir ler, porque talvez você nem entenda. Então, no meu caso, eu percebo que eu entendo melhor quando é contada uma história, do que se é apenas cálculos matemáticos, por exemplo, né? Então, a maioria dos livros, eles têm história mesmo para nos mostrar coisas matemáticas, né? Como, por exemplo, finanças. Um livro de história que fala sobre finanças para a gente mudar a nossa mentalidade, né? Já que tudo começa na mente, né? Antes de começar fisicamente, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Lá conta uma história de como um homem conseguiu mudar a sua mentalidade e assim conseguiu realmente guardar dinheiro e enriquecer. Então esse é um livro muito legal em história. E aí tem também um outro livro que para eu adquirir hábitos saudáveis, para eu melhorar minha alimentação, para eu colocar exercício físico na minha vida. Um livro de história que fala isso é Como Emagrecer Comendo, do Dr. Laia Ribeiro. Eu também conto uma história muito emocionante, aliás. Se você quiser ler esse livro também, esse livro tem uma história de uma pessoa que você vai se identificar muito, porque ela tinha uma dificuldade muito grande em ter esses hábitos saudáveis, mas ela foi entendendo, né? Mudando a sua mentalidade para conseguir ficar mais fácil de mudar esses hábitos e, consequentemente, de emagrecer de uma maneira natural, né? Você tem que fazer esforços muito grandes, que talvez que é muito fora da nossa realidade, vai fazer a gente desistir. Então, o tipo de leitura também favorece muito. Agora, também tem um jeito específico de a gente entender as coisas, né? Tem pessoas que é mais visual, então para ela ler melhor, ela tem que ser com o livro físico, olhando, né? Pegando na mão. Tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que tem que ser as duas coisas, né? Tem que ouvir e ver. Mas eu percebi que eu sou mais auditiva. Então, muitas das vezes eu quero ler
e não tenho tempo de parar de pegar um livro físico, então eu ouço audiolivros. Aliás, eu tenho até preferência por audiolivro do que o livro físico mesmo. Sem falar que eu sou uma pessoa assim muito rápida, muito dinâmica, e parece que a velocidade das coisas que eu tô entendendo estão aumentando. Então no audiolivro eu também consigo aumentar a velocidade da voz, né, para 1.25, 1.50, até 2, né? E aí eu consigo entender melhor ainda. E eu, Priscila, eu consigo entender enquanto eu ouço o audiolivro e faço outras coisas. Mas aí vai de você, né? E aí, claro, comece por algo pequeno. Não pense assim, eu tenho que ler, sei lá, 200 livros em um ano, então eu tenho que ler um livro por semana, 2 livros por semana. Essa meta, se você não tem nenhum hábito de leitura, ela fica muito fora da sua realidade. Por que não começar com 10 minutos diários de leitura? Pode ser antes de dormir, o que ainda favorece, né, o nosso subconsciente a ficar pensando naquela leitura e assim absorvendo melhor o conhecimento. E aí você vai criar gradativamente esse hábito da leitura. E aí depois de 21 dias você aumenta para 15 minutos, depois você aumenta para 20 minutos. 20 minutos já é um tempo bem razoável. Em cerca de 2 meses, dependendo do tamanho do livro, dá para você ler 2 livros. Então vai ser um livro por mês. Já é uma meta bem grande e bem real, né? Para você conseguir esse hábito de leitura. Então, Maria Lúcia, eu agradeço muito a sua pergunta. Inclusive, quero anunciar que ela disse que está comigo aqui nesse desafio, vai me acompanhar em cada vídeo, inclusive vai fazer também. Ela tem um canal, no canal dela ela fala sobre dicas de maquiagem para pessoas negras e pessoas um pouco mais velhas, né, a partir de 30 anos. Eu que já passei dos 30, eu sei como a pele muda, né? Então tem que mudar também a maneira como a gente se maqueia, como a gente cuida da pele. Então o canal dela vai ajudar bastante nisso. Então, Lúcia, que bom que você que você se comprometeu aí junto comigo a participar disso, né? Como diz o Érico Rocha, né? Se a gente quer ir rápido, a gente deve ir sozinho. Mas se a gente quer ir muito longe, a gente deve ir acompanhado, porque um acaba motivando o outro. E aí eu já, não querendo desanimar, mas eu digo que vai ter desafio sim, né? Que nem aconteceu comigo, desafios técnicos, desafios de barulho, né? Às vezes eu acordo não tão bem, né? Igual outro dia eu fiz um vídeo e eu tava com uma afta na boca e deu até pra perceber assim no vídeo que eu não tava falando muito bem. Mas não deixei de fazer o vídeo naquele dia, né? Então o comprometimento, ele realmente tá forte aí, né? Eu tô conseguindo manter o foco. Então muito obrigada, seja muito bem-vinda a esse desafio. Deixa um comentário o que você achou desse vídeo. Compartilha aí com seus amigos para que todos possam acompanhar a gente. E no final desse desafio, vamos fazer aí uma meta, a gente fazer junto uma live falando como é que foi esse ano aí de experiência com os nossos vídeos, né? E com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal. Então tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Olá, eu sou